Olá, dando sequência aos nossos estudos de direito tributário, eu vou fazer só uma recapitulação aqui do que nós vimos nos dois vídeos anteriores para a gente dar continuidade do ponto em que paramos, tá bom? Nos dois vídeos anteriores, a gente estudou esses 5 conceitos fundamentais aqui, esses conceitos-chave. A gente viu o que é tributo, conceito de tributo, a gente viu quais são as espécies tributárias, e aí nós falamos da teoria pentapartida, né, que foi adotada pela Constituição Federal de 88, que tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e também as contribuições especiais. E aí a gente já passou para analisar a primeira espécie tributária, que são os impostos. A gente falou quem tem competência para instituir e cobrar imposto. A gente viu que os impostos são não vinculados, ou seja, que os impostos não dependem de um agir específico do Estado em relação a você, o Estado não precisa fazer especificamente nada em relação a você para te cobrar um imposto. E a gente viu também que o produto da arrecadação, aquilo que é arrecadado, não tem uma destinação específica, o Estado vai usar para o seu custeio geral, para a sua manutenção, ok? Ressalvadas, claro, aquelas exceções que estão lá na Constituição que falam de certos percentuais, tanto para a saúde como para a educação. E a gente viu também a questão do efeito fiscal e do efeito extrafiscal dos impostos. O efeito fiscal está relacionado com a arrecadação, é quando o Estado quer realmente arrecadar dinheiro. E no efeito extrafiscal é aquela situação em que, preponderantemente, a ideia do Estado é de intervenção na economia. Ele está querendo, por meio do imposto, instrumentalizando o imposto para estimular certos comportamentos ou desestimular determinados comportamentos. A gente viu tudo isso nos dois vídeos anteriores. Aqui estão os parágrafos, né, que sintetizam esses conceitos-chave. Espero que vocês tenham anotado isso para revisitar, revisar e internalizar, tá bom? E a gente vai continuar. Hoje a gente vai falar em 2 vídeos também, tá? Porque é bastante coisa. A gente vai falar sobre as taxas, ok? Que já é uma segunda espécie tributária, daquelas 5 que nós elencamos no primeiro vídeo. A gente vai falar sobre taxa e a gente vai descrever, primeiro, quem tem competência para fixar a taxa, ok? Se as taxas, a gente vai analisar se as taxas têm vinculação ou não. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder de polícia, sobre serviços específicos e divisíveis. A gente vai falar também sobre base de cálculo e sobre a diferença entre taxa e preço público, que volta e meia cai em prova isso, tá? Essa diferença. Então, a gente vai começar aqui falando da competência, ok? A gente vai falar da competência e aqui não tem diferença em relação aos impostos, tá? Aqui não é um ponto de diferença entre taxa e imposto, não é. Eles são bem parecidos. Os impostos, a gente viu, eles podem ser instituídos e cobrados tanto pela União como pelos estados e também pelos municípios. Cada um tem o seu próprio elenco, ali, o seu próprio rol de impostos, né? Mas todos eles podem instituir impostos. E a mesma coisa para taxas, tá? As taxas podem ser criadas tanto pela União como pelos estados, do Distrito Federal e também aqui os municípios, tá? Então, isso não é um ponto de diferença, aqui eles são parecidos, tá? Tem uma similitude aqui. Então, o que você precisa gravar, o que você precisa saber? Competência. As taxas podem ser fixadas tanto pela União, como também pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Anota isso aí no seu resumo, ok? A gente já matou o primeiro ponto, que é bem tranquilo, e aí a gente vai para o segundo ponto, que é da vinculação. Aqui sim a gente tem uma questão relevante, tá? Nesse ponto aqui da vinculação, as taxas são diferentes dos impostos. Aqui é um ponto de diferença, aqui isso é uma diferença crucial, ok? Enquanto lá nos impostos o Estado não precisa fazer nada especificamente em relação a você para te cobrar um imposto, ou seja, os impostos não estão vinculados a um agir específico do Estado, aqui nas taxas há essa vinculação, ok? As taxas estão vinculadas a um agir específico do Estado. O que isso quer dizer? Que o Estado precisa fazer alguma coisa especificamente em relação a você para poder te cobrar a taxa, certo? Não basta só o Estado existir, ele precisa fazer alguma coisa especificamente, ainda que de forma potencial, em relação a você para poder te cobrar essa taxa, ok? Então, as taxas, elas estão, anota aí, tá? As taxas estão vinculadas
a um agir específico do Estado. E esse agir específico do Estado ele pode acontecer de duas formas, ó, que pode ser o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços específicos e divisíveis. Então, para o Estado te cobrar uma taxa, ele tem dois caminhos. Ou ele vai exercer o poder de polícia, ou ele vai te prestar um serviço específico e divisível. E aqui eu quero que você preste muita atenção, estudante de direito tributário. Quando você se deparar com uma expressão poder de polícia, não confunda com polícia militar. A gente não está falando de polícia militar, a gente não está falando de segurança pública. A gente não está falando de polícia civil, a gente não está falando de polícia federal. Quando você, no direito tributário, se deparar com a expressão poder de polícia, não confunda com polícia militar, não confunda com polícia civil, não confunda com polícia federal, ok? Quando você se deparar com a expressão poder de polícia, na sua mente você vai automaticamente associar a fiscalização. O poder de polícia é fiscalização, é a administração pública te fiscalizando, ok? Então pensa no seguinte exemplo: você quer abrir um ponto de comércio e você precisa de uma licença de localização. Para aquele ponto, para abrir naquele lugar, você precisa de uma licença de localização. Você vai fazer um pedido para a municipalidade vai ver se você preenche os requisitos necessários, se aquele ponto está de acordo com a sua atividade desejada, e aí ele vai te conceder ou não essa licença. Isso é uma fiscalização, porque o Estado está vendo, o ente estatal está vendo se você preenche certas condições. Isso é fiscalizar, ok? Então ele pode te cobrar uma taxa. Você vai pagar uma taxa para ter uma licença. Tenho certeza que vocês já passaram ou alguém que vocês conhecem já passou por uma situação assim, de ter que pagar uma taxa para obter uma licença. Isso é o exercício do poder de polícia, o Estado está te fiscalizando e está te cobrando uma taxa para fiscalizar. Eu tinha um professor que falava que taxa, no caso do poder de polícia, você paga para ser fiscalizado, é basicamente isso mesmo, resume bem, ok? Você vai fazer uma transferência do seu veículo, você precisa fazer uma vistoria no veículo, é o Estado fiscalizando as condições daquele veículo, se ele atende às normas aplicáveis. Então, essa fiscalização vai ser cobrada uma taxa também, você vai pagar uma taxa pela vistoria, certo? Então, poder de polícia é fiscalização. Quando o Estado te fiscaliza, tá? Quando o Estado te fiscaliza, ele tem a possibilidade de te cobrar uma taxa para custear essa atividade, ok? O segundo caminho que o Estado tem para exercer ou para te cobrar uma taxa, para instituir e cobrar uma taxa, é a prestação de serviços específicos e divisíveis. Então, o Estado pode cobrar taxa quando ele exerce o poder de polícia, ou seja, quando ele fiscaliza, certo? Mas o Estado também pode te cobrar taxa quando ele te presta um serviço específico e divisível. Quando que acontece isso? Serviço específico e divisível, ok? Serviço específico e divisível é aquele que tem dupla visibilidade. O que é dupla visibilidade? O Estado consegue identificar exatamente para quem ele está prestando o serviço. Ele está prestando um serviço e ele sabe exatamente para quem, é para o João ou para a Maria. E o João e a Maria, que são os beneficiários desse serviço, conseguem visualizar exatamente o serviço que está sendo prestado para eles, qual que é a porção que lhes cabe. Vou dar dois exemplos e aí vocês vão entender bem. Um que cabe taxa e outro que não cabe taxa. Imagina que a municipalidade vai movimentar suas máquinas para retirar entulho de um terreno, o terreno do João, o imóvel do João está atolado de entulho. A municipalidade vai movimentar suas engrenagens para retirar aquele entulho do imóvel do João, ok? Ele vai fazer uma coleta individual de lixo ali, daquele imóvel específico. Veja bem, está sendo prestado um serviço. O Estado consegue ver exatamente para quem ele está prestando o serviço. Então, é um serviço específico. É para o João que eu estou prestando.
o João sabe exatamente o que o Estado está fazendo para ele, está retirando o lixo do terreno do imóvel dele lá. Então é divisível. Ele consegue saber exatamente a porção daquele serviço que lhe cabe especificamente. Então o serviço é ao mesmo tempo específico e divisível. Tem dupla visibilidade. O Estado vê para quem que ele está prestando de forma específica e o beneficiário consegue visualizar qual que é o benefício que ele está tendo daquele serviço, ok? Então, esse serviço específico e divisível, o Estado também pode cobrar taxa. Agora, vamos para um exemplo, um caso que não cabe taxa, porque o serviço não é específico e divisível. Iluminação pública. Muitos municípios anteriormente tentaram criar taxa de iluminação pública, e isso foi declarado inconstitucional pelo STF. O STF declarou inconstitucional. Por quê? Porque não é serviço específico e divisível. Veja bem, o Estado não consegue saber exatamente para quem ele está prestando aquele serviço de iluminação pública, né? Porque ele não sabe exatamente quem está passando naquela rua, quem que vai ter proveito daquele serviço. Ele não consegue identificar quem vai ter benefício daquilo. Pode ser uma pessoa aleatória de outro município, de outro estado, que está passando ali naquele momento e está se beneficiando do serviço. Então, o Estado não consegue saber para quem exatamente ele está prestando esse serviço de forma específica, e cada um dos beneficiados também não consegue saber exatamente qual que é a porção do serviço que lhe cabe. Esse poste é só meu. Não existe isso. Então, assim, o serviço não é específico e divisível, certo? Portanto, não cabe taxa. Isso bateu no STF, o STF falou, não, município, você está errado, não cabe taxa. Dominação pública tem que ser mantida por imposto, que é uma atividade que não é específica, não é divisível, então é o custeio geral do Estado, certo? A gente vai ver mais para frente que depois houve uma emenda constitucional e acabou criando a possibilidade de cobrança de uma contribuição de iluminação pública. Ainda já não é taxa, é uma situação diferente que nós vamos ver mais adiante quando a gente for estudar as contribuições especiais, tá? Então, basicamente, meus caros, é isso, ok? O Estado ele pode te cobrar taxas tanto quando ele exerce o poder de polícia, ou seja, quando ele te fiscaliza, como também quando ele te presta um serviço específico e divisível. São os dois caminhos aí, tá? Então vamos aqui para o nosso conceito, que é o que você tem que anotar aí. Vinculação das taxas. As taxas estão vinculadas a um agir específico do Estado, que pode ser o exercício do poder de polícia, lembra de fiscalização, não confunde com polícia militar, polícia civil, polícia federal, é fiscalização, ou a prestação de serviços específicos e divisíveis, dupla visibilidade. Tem um professor brilhante, Ricardo Alexandre, que resume esses serviços específicos e divisíveis numa frase que é: eu te vejo, tu me vês, ok? É basicamente isso, tem dupla visibilidade. O Estado consegue saber para quem que ele está prestando e a pessoa sabe exatamente aquilo que lhe está sendo prestado. Quer ver um outro exemplo de serviço específico e divisível? Custas processuais. Custas processuais. O Estado sabe exatamente quem está ali naquele processo, para quem que ele está prestando aquela atividade jurisdicional, e aquela parte sabe exatamente o que está sendo prestado, ou seja, o provimento jurisdicional, a decisão do Poder Judiciário que vai ser dada ali, certo? Se vai ser de mérito ou não, é outros 500, mas ele sabe que vai ter uma prestação jurisdicional ali. Também é uma possibilidade. Ou seja, custa processual é taxa, tá? E aí, só para a gente finalizar aqui, né? A taxa, então, pode decorrer tanto do poder de polícia, como também dos serviços específicos e divisíveis, e o produto da arrecadação também está vinculado. Lembra que lá no imposto, não? O produto da arrecadação é para custear a existência do Estado, de uma forma geral, ok? Aqui não, o produto da arrecadação se destina ao custeio dessas atividades, ou seja, do poder de polícia, ao custeio da fiscalização ou ao custeio do serviço específico e divisível. Então, tem dupla vinculação, certo? Depende de um agir específico do Estado e aquilo que é arrecadado é para custear exatamente o poder de polícia ou para custear aquele serviço que foi prestado de forma específica e divisível. Então, vocês têm que anotar esses dois aqui, certo? Internalizar esses dois conceitos-chave e depois a gente vai dar sequência. A gente já viu aqui, então, competência, ok? A gente já viu vinculação, essa dupla vinculação, a gente já viu o que é poder de polícia e serviço específico e divisível. E aí a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre a base de cálculo. Tem umas características aqui
algumas situações que podem ser cobradas em prova, e também a diferença entre taxa e preço público. Isso vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, vamos que vamos.